E nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 fundos imobiliários que estão pagando altos dividendos. São rendimentos aí acima de 1% ao mês. E olha, tem fundo imobiliário que está pagando quase 1,5% ao mês de rendimentos. E no final desse vídeo eu vou mostrar para você os perigos que o investidor corre ao analisar apenas o dividend yield nos fundos imobiliários. Bom, Douglas Moreira aqui. Nesse canal eu falo sobre finanças pessoais e investimentos. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana eu trago vídeos como esse aqui para te ajudar nos seus investimentos. Recentemente saiu uma lista contendo 5 fundos imobiliários que pagaram altos dividendos. Dividendos acima de 1% ao mês. E teve um fundo pagando cerca de 1,43% de rendimentos. Um belo dividendo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a lista desses 5 fundos, dados específicos sobre eles, e no final do vídeo eu vou mostrar os perigos por trás de olhar apenas o dividend yield na hora de escolher fundos imobiliários. O quinto fundo da lista é o VGIR11, que é um fundo imobiliário de papel que investe 100% em CRIs, certificados de recebíveis. Esse fundo imobiliário tem hoje cerca de 729 milhões em patrimônio e ele aloca, como eu disse, 100% desse patrimônio em CRIs. No que diz respeito à alocação sobre o indexador, cerca de 98% está indexado ao IPCA, que é o índice de inflação, e cerca de 1,9% ao CDI. Esse fundo investe majoritariamente aí em CRIs residenciais, tendo também CRIs de shoppings, CRIs de hospitais e CRIs pulverizados. O preço da cota desse fundo imobiliário é de R$ 10,05 no momento que eu estou gravando esse vídeo. A liquidez é de 2 milhões por dia, uma excelente liquidez. Ou seja, você não vai encontrar dificuldades em comprar e vender cotas desse fundo. O PVP é de 1,4, ou seja, ele está sendo negociado na Bolsa de Valores um pouco acima do seu valor patrimonial. O dividend yield desse fundo é de 1,31% ao mês e o rendimento chegou à casa dos 13 centavos por cota. Nos últimos 12 meses ele entregou 14,4% de rendimentos aos seus cotistas. Deste modo, investindo R$1.000 nesse fundo, ao final de 12 meses, o investidor iria pegar cerca de R$ 140,40 apenas de rendimentos isentos de imposto de renda. O ponto positivo desse fundo imobiliário é que ele possui uma taxa de administração baixa, na casa do 0,20%, e possui aí etapas de cobrança, com o mínimo mensal de 20 mil no primeiro ano de funcionamento e de 25 mil a partir do segundo ano de funcionamento. O ponto negativo desse fundo fica por conta da taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Tendo em vista que é muito simples superar o índice CDI, essa taxa é um pouco salgada neste caso. E ele tem também uma taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido. O quarto fundo imobiliário que vem pagando altos rendimentos é o VSLH11, que é um fundo imobiliário de papel que também investe em CRIs. Cerca de 83% do patrimônio é investido nesse tipo de ativo. O patrimônio é de 314 milhões de reais e ele investe em setores como hotelaria, residencial e comércio. O preço da cota está na casa dos R$ 9,13. A liquidez é de R$ 462 mil por dia. O PVP está na casa do 0,87, ou seja, ele está sendo negociado com desconto. O dividend yield mensal é de 1,33% e isso gera um rendimento mensal de 12 centavos por cota. Nos últimos 12 meses foram 14,75% de rendimentos para os cotistas isentos de imposto de renda. Desse modo, investindo R$1.000, o investidor pegaria cerca de R$ 147,50 apenas de rendimentos. O ponto positivo desse fundo é que ele está sendo negociado com desconto, haja vista que o PVP é de 0,87, ou seja, são 13% de desconto em relação ao valor patrimonial. O ponto negativo é que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário pequeno e que tem uma exposição a um setor sensível da economia, como é o caso do setor de hotelaria. Antes de ir para o terceiro fundo imobiliário que vem pagando altos rendimentos, já deixa o like nesse vídeo. Isso é muito importante porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. A meta para esse vídeo é 500 likes. Assim que eu bater 500 likes nesse vídeo, eu farei a parte 2. Então já deixa o seu like aqui embaixo. O terceiro fundo imobiliário que vem pagando dividendos mais altos é o MCHB11, que também é um fundo imobiliário de recebíveis. O patrimônio do fundo é de R$ 145 milhões de reais, o preço da cota é de R$ 93,49. A liquidez é de cerca de R$ 357 mil por dia. O PVP é de 1,03 e o dividend yield desse fundo é de 1,34. Isso gera cerca de R$ 1,25 por cota. Nos últimos 12 meses foram 16,82% de dividendos entregues aos seus cotistas. Assim, R$ 1.000 investidos nesse
fundo gerariam cerca de R$ 168,20 apenas de rendimentos. O ponto positivo desse fundo fica por conta apenas do dividend yield mesmo. Já como ponto negativo, é um fundo imobiliário muito novo com um risco um pouco maior, porque tem um portfólio pequeno de CRIs. Por falar em risco, ainda no final desse vídeo eu vou mostrar para você quais são os riscos de se investir em fundos imobiliários analisando apenas o dividend yield. Então fica aí até o final. O segundo fundo imobiliário que vem pagando dividendos mensais altos é o RZAK11, que também é um fundo imobiliário de papel que investe cerca de 85% do seu patrimônio em certificados de recebíveis. O patrimônio do fundo é de 318 milhões de reais, o preço da cota é de R$ 102,72. A liquidez é de 5 milhões de reais por dia, uma baita liquidez. Deste modo, você não encontraria dificuldade nenhuma em comprar e vender cotas desse fundo. O PVP é de 1,10, ou seja, ele está sendo negociado com um ágio de 10%. É um ágio considerável, sobretudo quando estamos falando de fundos imobiliários de papel. Não é recomendado que você pague mais do que o valor patrimonial em fundos imobiliários de papel, porque fundos desse tipo não costumam aumentar o valor da cotação e eles entregam todos os resultados nos dividendos. O dividend yield é de 1,38%. Isso gera um rendimento de R$ 1,40 por cota. Nos últimos 12 meses foram 17,02% de rendimentos isentos de imposto de renda. Neste caso, R$ 1.000 investidos nesse fundo teriam gerado ao cotista cerca de R$ 170,20. O ponto positivo desse fundo diz respeito à altíssima liquidez, que passa aí dos 5 milhões de reais por dia. O ponto negativo é esse ágio de 10% em relação ao valor patrimonial, ou seja, ele está sendo negociado aí um pouco mais caro. O fundo imobiliário campeão que vem pagando dividendos mensais altos é o CACR11, um fundo imobiliário de papel que investe 88,8% do seu patrimônio em certificados de recebíveis. Como você pode ver nesse gráfico, 11,19% do patrimônio do fundo está alocado no caixa. Além disso, 89% do patrimônio do fundo está indexado ao IPCA e 11% ao CDI. O patrimônio do fundo é de 187 milhões de reais. O preço da cota é de R$ 100,77. A liquidez é de R$ 350 mil, uma liquidez baixa ao meu ver. O PVP é de 0,97. O dividend yield mensal é de 1,42%. Isso gera R$ 1,42 por cota de rendimentos. Nos últimos 12 meses, ele entregou aos seus cotistas 16,48% de rendimentos. Deste modo, R$ 1.000 investidos teriam gerado ao investidor apenas de rendimentos cerca de R$ 164,80. O ponto positivo desse fundo fica a cargo da taxa de administração condizente com as taxas de administração cobradas no mercado, que é de 1%. Além disso, ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% do CDI. Uma curiosidade desse fundo é que ele teve uma expansão de 89% na sua base de cotistas, e só no mês de outubro aumentou em 22%, chegando aí à casa dos mais de 6.500 cotistas. O ponto negativo é o patrimônio baixo, haja vista que esse fundo é um fundo muito novo também. Agora eu vou mostrar para você os perigos de se analisar apenas o dividend yield em se tratando de fundos imobiliários. Mas antes, comenta aqui embaixo se você é investidor de algum desses fundos que eu citei até aqui. E se você não tem esses fundos, quais fundos de papel você investe? Pode ser que eu faça uma análise completa dos fundos que aparecerem aqui nos comentários. O primeiro perigo de analisar apenas o dividend yield é que fundos imobiliários constituem ativos de renda variável. E se você analisa apenas o dividend yield na hora de comprar as suas cotas de FIIs, pode ser pego de surpresa, porque nem sempre esse dividend yield vai permanecer por muito e muito tempo. Por isso é importante sempre diversificar a sua carteira de fundos, incluindo fundos imobiliários de tijolo, como shoppings, galpões logísticos, dentre outros. E também fundos imobiliários de papel, como é o caso de todos os fundos que apareceram nessa lista. Só assim você consegue diluir o seu risco no investimento em fundos imobiliários. O segundo perigo, ao analisar apenas o dividend yield, é acabar concentrando a sua carteira em fundos de papel. Como você pode ver nesse vídeo, os fundos imobiliários que entregaram os maiores dividendos são todos fundos imobiliários de papel. Quando você investe apenas considerando o dividend yield, você pode acabar concentrando todo o seu patrimônio em fundos desse tipo, o que não é interessante. No primeiro momento, é bom porque você acaba ganhando um pouco mais. Porém, se a taxa Selic vier a cair, você irá sentir de cara a queda substancial nos dividendos entregues por esses fundos. O terceiro perigo de quem olha apenas o dividend yield na hora de escolher fundos imobiliários é que você pode acabar tendo dificuldade de vender as suas cotas quando for necessário. Como você pode ver, 3 dos fundos listados aqui
possuem liquidez muito baixa, abaixo do patamar de R$1 milhão. Deste modo, você pode encontrar sim dificuldades de vender as suas cotas caso você tenha analisado apenas o dividend yield. Uma outra métrica que acaba ficando de lado se você olha apenas o dividend yield é o patrimônio do fundo. Apesar de fundos menores ter um alto potencial de crescimento, para você que está começando é sempre melhor procurar fundos imobiliários com patrimônios maiores, com patrimônios superiores a R$700 milhões. Eu digo isso porque fundos imobiliários de papel com patrimônio muito pequeno podem ser pouco diversificados e isso acaba aumentando o risco da sua carteira. E quem analisa apenas o dividend yield acaba comendo mosca nessa análise que eu acabei de fazer. Mas agora você deve estar se perguntando como não correr esses riscos. Para isso é importante que você invista com estratégia e tenha critérios claros de análise dos seus fundos imobiliários. Se você quer aprender a fazer isso de uma maneira clara e precisa, basta clicar no primeiro link da descrição onde eu vou apresentar para você a minha estratégia de investimentos. Se você tem interesse de aprender, basta clicar aqui no link da descrição. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo. Isso é muito importante pra gente. E se batermos 500 likes, eu faço a parte 2. Se você curte fundos imobiliários, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra você. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber.